Olá pessoal, olha só, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Você sabe que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e que a gente tem uma reprise aí para você pescar o programa sempre às quintas-feiras no mesmo horário. Fique conectado com a gente, porque a cada programa eu trago pessoas super interessantes para a gente falar sobre o universo místico, sobre a espiritualidade. Você gosta de espiritualidade? Quem não gosta, não é? E nesse mundo louco, conturbado que a gente está vivendo, olha, precisa de muita espiritualidade para a gente encontrar o nosso centro, para a gente se harmonizar e se equilibrar. E, sobretudo, também, né, para a gente ter os direcionamentos na nossa vida. Num mundo tão difícil como o que a gente vive hoje, eu acho que é super importante a gente ter ferramentas que nos auxiliam a ter um prognóstico, uma previsão de quais seriam os melhores caminhos que nós deveríamos percorrer para alcançar os objetivos da nossa vida e, sobretudo, viver com maior tranquilidade, harmonia e segurança. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado super especial para a gente entender um pouquinho o universo mágico de uma coisa que eu sei que todos vocês amam, assim como eu, faz parte da minha vida desde sempre, desde que eu me entendo como gente, que é o tarô. Eu estou falando do Alexandre Jabali. Tudo bem, Alexandre? Ei, Cláudio, tudo bem você? Querido? Obrigado pelo convite. Imagina, prazer ter você aqui para falar desse tema que a gente gosta pouco. Pouquinho, né? Não, pouquinho, quase nada, gente. Né? Nada. Eu tenho até no meu celular, para você ter uma ideia, eu tenho tarô, né? Que a gente usa hoje nos aplicativos. O Claudinei tem no celular dele, se você qualquer coisa referente ao tarô, ele abre ali, já mostra. Outro dia precisava de carta. Alguém queria fazer uma tiragem, ele falou, vocês estão brigando por causa do quê? Tá aqui, ó, abriu digital. Aí eu lembro até que a pessoa, se você me permite. Claro. Eu não lembro quem foi lá na rádio. Isso. Falaram assim, não, mas digital assim não vai funcionar. Funciona, claro que funciona. É um sistema randômico, gente. As cartas você embaralha, você vai lá, abre um leque ou tira aleatoriamente. Ou seja, é uma sistemática randômica. O sistema do celular também é randômico. Exatamente. Quer dizer, aquela carta, ela vai sair ali aleatoriamente, naquele momento. Muito provavelmente não vai ser a mesma carta que vai sair na sequência. Se sair, você vai ser uma pessoa dentre milhares que vai tirar aquilo. Então, quer dizer, é o mesmo sistema do tarô, né? Que é a história do tarô online. Isso. Muita gente ainda tem tabu. As pessoas estão já comprando a ideia. É verdade. Mas tem muita gente que fala para mim, não, mas online não, eu quero tocar, eu quero tirar. Porque nós somos criados nisso, né? Antigamente... Tinha que ser, né? Íamos até o local, né? Senão não funcionava, era picareta, né? Aí o pessoal fala assim, funciona à distância? Gente, claro que funciona à distância. Muito. Não é? Se você vai lá, faz uma consulta, vamos dar um exemplo, né? Tô lá, faço uma consulta para saber sobre o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa. Não é à distância, a pessoa não está ali. Exatamente. Né? Está perguntando para alguém que não está ali naquele momento. Então, é à distância. É isso. Né? Ainda tem muita essa coisa assim, o pessoal chega e pergunta para você, funciona já à distância? Muita gente pergunta. Não quero fazer online. Tem gente que pergunta, eu respondo que funciona tanto quanto presencial e a pessoa compra a ideia na hora. E tem gente que fala, não, espera aí, eu vou esperar mais um pouco, mas eu quero ir no presencial. Vou pensar melhor. Eu vou pensar melhor. Agora tem uma coisa interessante, muitos trabalham em home office hoje em dia, se bem que as coisas já estão voltando mais, mas muita gente aderiu. Então tem clientes, consulentes que encerram o trabalho, tipo vai lá, 18 horas, desliga do trabalho, vai ao banheiro, fuma um cigarro, ou às vezes fuma até jogando, Meu Deus. E toma uma aguinha e liga. Olha... Quanto tempo a gente não levaria nisso para você ir na casa de um tarólogo, de uma cartomante? Cruzar a cidade, né? Você cruzar a cidade, às vezes nem conseguia, porque a pessoa mora em outro lugar. Em outro lugar, exatamente. Então é uma praticidade. Mas as pessoas, 20, 30% das pessoas ainda perguntam se funciona. Tem resistência, algum nível de resistência, né? Você teve alguma resistência? Nunca, porque olha, gente... Já trabalhei num Disque Consulta, tinha 18 anos. Trabalhava no Disque Consulta da Norma Bloom. Norma Bloom e seus videntes, seus amigos, seus magos, alguma coisa assim. Trabalhava lá no Disque Norma Bloom. Então, eu já trabalhei com isso, de atender no telefone
e fazer a consulta para as pessoas. E aí o que você percebe? Você percebe que dá certo. Então, se estatisticamente ali você consegue comprovar que aquilo dá certo, Sim. você perde as barreiras. Foi uma coisa que aconteceu muito comigo também durante a pandemia, Jabali. Eu tinha uma certa dificuldade de rituais online. Eu achava que não funcionava, que é absurdo, aquela pessoa ficar fazendo ritual lá online, ridículo, né? Falava. Só que veio a pandemia, não teve outra maneira de fazer ritual a não ser online, não é? Então, eu percebi que funciona também. Não é a mesma coisa que o presencial, porque aí, obviamente, o ritual, você tem as pessoas ali fisicamente, claro. né? A questão da elevação energética das pessoas. Demanda, né? Demanda é diferente, mas funciona, só funciona de uma maneira diferente, né? Eu acho que com o tarô é a mesma coisa. Mesma coisa. Para mim funciona. Eu tiro, não importa se a pessoa está aqui, se não está. O tarô é a mesma coisa, tanto quanto. Eu falo para as pessoas, é tanto quanto, não tem mais nem menos, é igualzinho. A resposta é a mesma, não altera nada. Hoje tem mais gente consultando online do que presencial? Muito mais. Olha. Dos meus clientes, 90% é tudo online. Então, que louco, porque isso também ajudou a aumentar o income dos tarólogos, não é? Porque, por exemplo, antigamente, como era presencial, a pessoa tinha essa dificuldade, deixava para depois, não conseguia ir, tinha que conciliar horários, e tem filho. É difícil, a gente vive um mundo super corrido. Então, a probabilidade da pessoa fazer uma consulta era muito menor. Hoje, como é online, provavelmente os tarólogos têm mais consultas porque tem mais possibilidade das pessoas fazerem, né? O leque aumentou. Aumentou. Como é que você começou no tarô, Jabra? O que te chamou para que você entrasse nesse universo do tarô? Qual foi o grilinho que chegou em você que falou assim, não, agora eu vou atrás disso, quero entender melhor esse universo? No início dos anos 90, pelo lado espiritual, uma vez uma cigana incorporada no pai da casa falou assim, sabia que você ainda vai atender muita gente na sua vida? E jogando, mas ela não falou se era búzios, runas, tarô, enfim, qual a ferramenta. Atendendo. Ela falou, você vai ainda atender muita gente com o jogo. E eu pensei que fosse dali 3, 5 anos, a gente sempre pensa assim, tá quase chegando e tal. O tempo passou, eu nunca me cobrei, nunca me cobraram, eu sempre tive a minha profissão paralelo, né? Quer dizer, eu sempre tive a minha profissão, que hoje é em paralelo, mas o tempo passou, eu nunca dei bola. Há uns 10 anos atrás, eu acordei com uma sensação de atraso. Sabe sensação de atraso? Que você fala, nossa, eu podia ter feito aquilo, tal. No mesmo dia, eu me matriculei em 2 cursos e comecei a vasculhar a internet. Nossa, 2 cursos, não podia ser um, tem que ser 2. 2 e vasculhei a internet. Atrás. Com tudo que tinha. Foi uma época que eu estava meio sem grana e assim, tipo, com coisas de graça. Tem muito material, né? Tem muito material, inclusive para quem tem interesse em aprender, não tem desculpa. Você não precisa necessariamente ter que gastar horrores, necessariamente. Né? Temos ótimos cursos onde você paga e tudo, mas se você quiser começar, muitas vezes o próprio Google, né, a própria internet hoje em dia é muito rica. No YouTube tem curso de graça, as pessoas lançam no YouTube, você vai lá. Claro, muitas vezes não é a mesma profundidade de um curso que você vai fazer com um tarólogo, mas para começar, exatamente. Às vezes uma pessoa que você quer ter como referência. E eu comecei a estudar, estudei 4 meses. Depois do 4º mês, eu falei, agora eu vou começar. Aí comecei. Só que eu aflorei mesmo, quando começou a pandemia, que o meu trabalho, plano A, número 1, diminuiu. Parou, né? Na realidade, todo mundo parou com tudo. Né? Parou, eu me vi obrigado. Aí eu falei, não, eu preciso reciclar e colocar em prática. Aí não durou um mês. Olha, e é um chamado, né, Depois que a gente começa, não dá para parar. Né? E você sabe que o dia que essa cigana me falou isso, ela me deu uma carta de um baralho cigano. É uma carta que está desbotada, ela é azul e branca. Ela está toda desbotada. De um lado é Santa Sara e do outro é uma cabana cigana, que é uma das figuras do baralho cigano. Até hoje ela fica na minha mesa. Você joga baralho cigano também? Não. Cara, eu também não jogo, que louco, né? É uma questão de eu parar, acho que para aprofundar. Né? Entender, parar para conhecer, entender, estudar. Isso, né? estudar. Eu
nunca, assim, não me chamou ainda, né? Mas tem muita gente que só joga com baralho cigano. Eu dou aula de tarô também. E tirando o curso que eu tenho gravado, eu dou aula ao vivo mesmo. Eu entro com você lá, meu aluno, a gente faz 2 horas por aula. Que legal, personalizado. E muita gente que vem jogar tarô é do baralho cigano. Começa, né? E já é do baralho cigano. E quer entender assim, a questão dos arcanos maiores. Até, vamos supor, a carta da estrela é a mesma, mas ela quer entender essa referência e aprender os menores. Que loucura, né? Parece que é meio que o baralho cigano é um primário, sei lá, porque muita gente acha que porque tem menos cartas, então talvez seja mais assusta fácil, menos, né? Talvez. Menos, né? Do que o tarô. É que eu já comecei direto no tarô. E aí acho que depois fazer a transição. Eu vejo muita gente vindo do baralho cigano para o tarô, mas vejo pouca gente indo do tarô para o baralho cigano, não é? Porque, obviamente, o tarô é uma ferramenta, não desmerecendo o baralho cigano, tá, gente? Por favor. Mas tem mais arcanos, então, teoricamente, é mais completo, Sim. não é? Te dá mais possibilidade de você esmiuçar mais um tema. Fala de uma coisa que eu acho que é mais difícil de abordar no baralho cigano, que são os grandes mistérios da vida, as questões espirituais, os chamados, que isso daí tem a ver com os arcanos maiores, né? Que são as grandes chaves que falam dos grandes mistérios cósmicos da existência, Sim. não é? E acho que o baralho cigano já é uma coisa mais cotidiana, do dia a dia ali, né? Para você saber as coisas corriqueiras da vida. Então, talvez por isso, como eu comecei direto com tarô, nunca tenha ido para o baralho cigano. Mas, assim, eu tenho um certo interesse até. Eu comecei pelo tarô também direto. Esse bendito dia que eu acordei e me deu essa sensação de atraso, curiosamente, eu não pensei em qual que eu ia. Eu acordei com tarô na cabeça e fui direto. E tem gente que ainda começa pelo baralho comum, olha que loucura, né? Tem o baralho comum, normal, aquele que a gente joga, truco. Que a gente começa com aquele baralho, depois vai para o baralho cigano até chegar no tarô. 3 estágios. Você sabe que eu vi uma coisa interessante? Que quando você estiver jogando buraco com alguém, claro, desde que você conheça os naipes, como nós conhecemos, né? Você olha o que a pessoa tem na mão, que ela está vibrando, pode ser o momento dela, assim. Mais ouros, né, paus, ouros, espadas, enfim, é o que ela pode estar vibrando a pessoa mesmo, energeticamente, é interessante. Olha, um buraco, de repente, ver como... de repente você olha a carta de um amigo, ele tem lá, não sei... muito coração, muito uma copas. questão, prevalecendo, ele pode estar vibrando mais por aquilo na vida, é interessante. Nossa, gente, vou fazer agora... Vamos jogar buraco divinatório. Aí você vê, fez uma canastra... do que é? De copas? Então você vai conseguir realizar seu sonho afetivo. Posso olhar sua carta? Não Posso olhar? Aí, porque não tem aqueles jogos empacados que você não consegue desenvolver. Porque, analisa uma coisa, não sei se você concorda ou não. Se quando a gente tira uma carta do tarô, você abre o seu leque, inclusive esse deck que eu trouxe aqui hoje é do Claudinei, e não tem nada a ver com o que eu tá aqui não, tá? É verdade. Antes de eu conhecer o Claudinei, eu já trabalhava com esse tarô. Se você tira aqui uma energia, por que a pessoa que está na mesa com um baralho não pode estar tirando a energia dela também? Tanto que tem aquela coisa, né? Geralmente numa partida, a pessoa que está perdendo vai continuar perdendo a partida inteira. Né? Exato. Aí você vê que ela não consegue fechar um buraco, por exemplo, não consegue fechar lá um joguinho. Às vezes de pau, aquele jogo fica ali encruado, ela não consegue fechar. Eu jogo buraco, né? Então, às vezes você tá ali e você fala, gente, mas não consigo. A carta sai pro outro, mas não sai pra ela. É mais ou menos como fazer um jogo de tarô e assim, não tá dando sorte no amor, né? É um tarô game diferente. Olha, que loucura. Vou começar. Vamos fazer um dia? Vamos? Só com tarólogos pra gente interpretar? Vai ser incrível. Deixa uma pessoa responsável em olhar a carta de todo mundo. De todo mundo pra ver. Ó, muito legal, hein? Já dá pra... Né, as cartas que saem já dá pra ter uma ideia. Né? Jabali, já que você dá aula, qual é a maior dificuldade das pessoas no aprendizado do tarô? São os arcanos menores, aprender sobre eles? É os arcanos maiores? É a interpretação, é saber juntar carta com carta e dar um significado? O que você acha que é? Sua pergunta é extensa demais, assim, é maravilhosa. A resposta é extensa. Vou resumir.
As pessoas se assustam com a quantidade. 78 cartas, 56 arcanos menores e 22 maiores. As pessoas se assustam com a quantidade, né? E com as figuras. Os arcanos menores têm uma dificuldade maior, o susto é maior, os maiores menor. Só que a questão da pessoa que chega meio que sem saber nada, por exemplo, eu quando aprendi, eu confesso, esse dia que eu acordei, eu sabia 0 de tarô, eu não sabia tarô. Eu me preocupei em não ficar decorando, mas ao mesmo tempo eu precisava olhar as palavras, enfim. Eu acho que as pessoas trazem uma dúvida maior, assim, primeiro, o grande medo de abrir é a questão verbal, Clau. É uma questão assim, as pessoas não têm palavras, verbos, elas não sabem, me fugiu a palavra aqui agora, elas não sabem, detalhar aquilo para você, dizer né? aquilo. Agora, a quantidade de cartas é o que elas mais trazem e começa a confundir muito, assim. Ai, mas o outro também representa, porque a gente começa a achar que é uma coisa diferente da outra. E no fundo está tudo interligado, porque é uma grande viagem, né? Uma grande passagem por todo esse grande conteúdo dos arquétipos e por essa questão toda. Eu acho que é isso, as pessoas se assustam com 78 cartas e elas não guardam palavras. A princípio é isso. Aí eu falo assim, olha, acho que com todo mundo é assim, ou com a grande maioria. Você vai se familiarizando. O fato de você pegar essa carta e se familiarizar, observar. Tem cartas que eu olho e falo, nossa, eu não sabia disso, descobri agora. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, esse tarô que você adaptou do Waite, você coloriu de uma maneira com que a pessoa tenha mais facilidade para algumas coisas. Pode ser que esse sol, por exemplo, que eu tenho aqui, o amarelo me chame mais atenção num atendimento, numa tiragem, do que outras, e amanhã eu vou tirar esse sol e não vou olhar tanto para o amarelo, porque não vai dizer tanto para mim. Sim. Então, acho que eu falo para as pessoas, tem que ter calma, você tem que observar, né? Porque a carta fala, não precisa decorar. Faz parte você ler vários livros, você ler várias interpretações, faz até para você ter palavras. Mas o importante é você analisar o que diz para você. É para você poder passar. Então tem muita riqueza contida. Agora, estudar a vida inteira, né? Só um grão de areia. Estou cada dia mais estudando. Você sabe que até hoje eu descubro determinados símbolos no tarô que eu não vi a vida inteira, que eu olho e falo, nossa, eu nunca tinha visto que tem esse símbolo aqui, esse pinguinho aqui, isso. Essa coisa que eu falo, nossa, por que eu nunca vi isso daqui? O que é isso, né? E aquilo, com certeza, naquela leitura quer dizer alguma coisa. Exatamente. Né? Representa alguma coisa para aquele momento. E é muito doido, porque é o que você falou, de repente determinadas coisas estão mais visíveis em uma leitura do que outras, se mostram mais visíveis em uma leitura do que outra leitura. E acho também, gente, que é aquela coisa, né? Mais do que tentar decorar é entender. Entender. Né? E eu falo para os alunos, olha para a carta. Isso. Não queira, porque decorar é que nem prova de faculdade, de escola. Você decora, esquece e quebra a cara. Imagina com uma pessoa... Fazer a pergunta diferente, acabou, né? Acabou. Imagina você com uma pessoa na sua frente, a responsabilidade de ter que responder e decorar. Não. Tem que ter alguma coisa a mais que decorar. No começo eu lembro que eu tinha dificuldades de algumas palavras a mais. Então eu tinha assim umas colinhas de 2, 3 cartas a mais só para olhar palavras. Mas o tempo faz com que você... Vai assimilando. Né, você vai assimilando, você vai conhecendo novas palavras, novas origens, que nem o Cláudio falou, às vezes um pontinho que você olha e fala, caramba, agora tem uma coisa, assim, hoje em dia tem muitos tarôs, né? Lindos, incríveis e maravilhosos. Tem tarô que eu não consigo, eu posso ir pelo naipe, pelo arcano, né? Quem sabe um, sabe todos, né? Mas quem sabe um, sabe todos. Mas o desenho, às vezes, não me traz essa conexão. Por isso que eu sempre falo para os alunos, é importante você ter um deck de tarô que te traga clareza. Não adianta você comprar o tarô do Tom Jerry
se ele tem desenhos que não te trazem esclarecimento. Né? Você tem que compreender aquilo, se torna mais fácil. Também acho. Não é? Acho isso, acho que é um processo de entendimento e acho que as pessoas também têm que perder o medo dos arcanos menores, né, gente? Porque, tipo... Eu acho uma delícia. Tem gente que fica só nos 22 a vida inteira. Eu falo que nem falar só com vogal. Não funciona, né? Então... dá pra você... né? Dá pra você emitir algumas comunicações. Mas falta pontes, né? Os arcanos menores são, para mim, essas pontes. Eu, às vezes, dou um exemplo meio grosseiro para as pessoas assim. Os arcanos maiores, por exemplo, um arcano maior é a cidade de São Paulo. Aí os menores são padaria, avenida, Rio Tietê, os clubes, os parques. Eles dão esse direcionamento, eles mostram caminhos. Cria um panorama, né? Um panorama. Agora, o arcano maior, obviamente, você tem a base geral da questão. É isso, né? É isso mesmo. E acho que também assim, o pessoal fala, nossa, mas são 56, como é que eu vou decorar, gente? Na verdade, não são 56, quer dizer, eu falo que você tem que decorar são 14 cartas, isso. Que é de 1 a 10, e as cartas da realeza, e 4 naipes. Se você souber o que o número 1 significa, ele é a mesma coisa para todos os outros, só muda a frequência. Então, 1 é o início do amor, é o início do estudo, é o início do trabalho, do dinheiro, da dificuldade. É isso. Então, os arcanos eles vão dar, né, a decoração daquela estrutura. Então, no fundo, decorar os arcanos menores é mais fácil que os maiores. Né? E o pessoal fica naquele medo dos arcanos menores. Quem está estudando tarô, que está assistindo o programa, não precisa ter menos. Arcanos menores são uma delícia, assim. Até quando você só joga com os maiores, aí você põe os menores, eu não consigo mais jogar só com os maiores. Não, é uma coisa que fica impossível. Eu não conseguiria jamais hoje só jogar com os maiores. A não ser que fossem questões de um nível espiritual, iniciático, que são coisas muito mais subjetivas, né? Aí até daria, mas... Inclusive, você me permite falar do seu livro? Claro. O Rituais com Magia de Tarô, né? É isso, né? É isso. O Claudinei me presenteou com um livro desse há um tempo atrás, e ele é uma bíblia mesmo. Você até me perguntou um tempo atrás, já leu? Não, eu não li, porque Bíblia não se lê inteira. Né? A Bíblia não lê nunca. Fica a Bíblia você não lê inteira. Todo mundo tem e não lê. A Bíblia você todo domingo vai lá e lê trechos, né? Isso. O seu livro é uma Bíblia. Não dá para ler ele. Um primo meu pegou, muito inteligente, e falou assim, cara, você tem uma Bíblia do tarô, isso aqui é para o resto da sua vida. Então, assim, toda dificuldade que eu trago com palavras, com questões, claro que é tudo muito amplo, existem outras coisas, mas eu abro esse seu livro e tem um direcionamento. Até parabéns por essa inspiração. Foram 13 anos, né, que você falou? Uma vida. É uma Bíblia, né? Você... Demorou quase tanto tempo quanto a Bíblia para ser escrito. Eu comecei ele em 2007, mais ou menos, fui terminar em 2021, não foi que foi lançado? Então é até uma vida, 14 anos. E você me fez uma pergunta da dificuldade das pessoas. Eu falo para os alunos, todo mundo vai ter dificuldade sempre. Então, o que eu faço? Eu pego livros como esse do Claudinei, eu abro e tiro minha dúvida, ou acrescento algumas coisas a mais, olho o que outra pessoa está querendo dizer, né? Porque são reflexões diferentes, mas o importante... Quando eu estudei tarô, eu trouxe um pouquinho daqui, 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 e coloquei o meu jeito, a minha maneira. Então, a vida, eu acho que daqui 30 anos, se Deus quiser, né? Eu vou fazer isso, eu vou estar olhando esse livro dele, o outro... Outros que virão. Outros que virão, os meus. Mas não dá, só para finalizar, eu falo para os alunos, não dá para achar que você, neste curso aqui comigo, de 10, 15 aulas, vai saber tarô. Você vai entender o processo. E aí depois eu falo, pega os livros, vai decorar, vai fazer o que você quiser. Né? Mas você precisa entender primeiro e perder o medo. Como eu tenho uma facilidade do lado ator, eu também coloco um pouco do medo da pessoa, porque as pessoas têm medo de falar. Né? Você pega uma pessoa ali na sua frente, que está te olhando assim, então...
Então eu passo um pouco dessa desinibição também. Muito bom. E é isso. Olha, a consulta com o Jabali, gente, é quase uma peça de teatro. Então, né, mas você vai sair que transforma, as peças de teatro nos transformam, sim. né? Então, você sabe que 32 anos fazendo teatro mesmo, eu cheguei à conclusão outro dia, alguém me falou, não lembro nem se foi você, mas alguém me falou agora há pouco, você precisou ficar 32 anos ali no teatro, né, assim, tipo, 20 e poucos anos ali, para chegar no tarô. E poder usar o que você aprendeu ali numa questão mais verdadeira, que isso aqui para mim é minha vida hoje. É muito doido, né? É. É a missão da gente. É a missão. Ah, Jabali, chegamos ao fim, mas eu quero que você volte e queria que você deixasse as suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser fazer um curso, uma consulta com você, poder, né, te contatar. Ok, o prazer é meu mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Estamos juntos sempre. Sim. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Vamos lá, Instagram, TikTok, Tarô do Jabali. Tarote com T mudo no final, do Jabali. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, a mesma coisa, Tarô do Jabali. Passo contato também? Por favor. Meu telefone para quem quiser fazer uma leitura de tarô terapêutico. O meu tarô não é uma coisa rápida, é uma consulta que leva em média 2 horas, dependendo da situação. 981 11 3410. 11 981 11 3410. Online, presencial, quem estiver no Japão, quem estiver em São Paulo, enfim. É isso. É isso. É isso. O meu programa, posso falar do programa? Favor, na rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Toda quarta-feira, 5h30 da tarde, programa Tarô do Jabali. Espero vocês. Obrigado, viu, querido? Cláudio, obrigado mais você. vezes, hein? Muito obrigado, viu? Vamos vir mais vezes para falar de outras coisas, de outros aspectos, de outras... Tarô é um universo, né? Exatamente. A gente pode ficar aqui a vida inteira falando. Nossa, falamos assim do online, não né? É? Exato. Basicamente só online. Obrigado, viu? Obrigado você, Obrigadão. Cláudio. Obrigado a todos. E, gente, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que todas as terças-feiras, às 21h30, a gente tem esse encontro marcado aqui no Talk Místico, na Astral TV. Fique conectado conosco e eu tenho certeza que a cada programa você vai se surpreender, porque eu estou trazendo pessoas, ó, de primeiríssima classe. A gente se vê. Até a próxima.